queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que nós aqui estamos para a nossa atividade de exposição, que é, em síntese, uma atividade de estudo da obra kardeciana. A partir deste mês de outubro e pelos próximos meses, nós vamos fazer uma série de palestras em torno da obra O Céu e o Inferno, que é a quarta obra da codificação e que no ano de 2015 completará 150 anos de sua primeira publicação. É um livro relativamente pouco conhecido se nós o compararmos com o Livro dos Espíritos e com o Evangelho segundo o Espiritismo. Todavia, como diz Allan Kardec no prefácio dessa obra, lendo O Céu e o Inferno, nós encontramos muitos motivos para a nossa consolação, pois que esse livro, dividido em duas partes, apresenta, na primeira, um resumo daquilo que o codificador chamou de a doutrina, e ali apresenta toda a visão espírita dos aspectos relativos à vida, à morte, mais especificamente, à certeza da vida futura, as noções de Deus, de céu e de inferno. E a segunda parte, por assim dizer, extremamente consoladora, reúne um conjunto de depoimentos dos espíritos, dados em diferentes instituições espíritas por diferentes médiuns, sobre a sua condição no mundo espiritual. E nos utilizando aqui de uma expressão no projeto Manuel Filomeno de Miranda, os espíritos cujos depoimentos estão enfeixados nessa segunda parte, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, arrependidos, suicidas, na verdade, esses espíritos externam nos seus depoimentos os seus estados psicológicos após a morte. Então, esta é uma obra profundamente consoladora. E antes que nós iniciemos propriamente o estudo dessa obra, nós gostaríamos de apresentar uma pergunta inicial para todos, mais ou menos como se nós estivéssemos numa aula de literatura. Eu nunca fui professora de literatura e talvez isso tenha deixado uma lacuna na minha formação. Eu gostaria muito de ter sido professora de literatura. E como eu estou mais ou menos uns 15 dias sem dar aula, eu já estou sentindo aquela falta de dar aula que normalmente os professores sentem. Então, eu vou propor a vocês uma pergunta retórica, evidentemente, como se nós estivéssemos numa aula de literatura. Imaginemos que um professor de literatura perguntasse à sua turma o que tem em comum as seguintes obras: a Divina Comédia, de Dante Alighieri, escrita no século XIII, a peça mais famosa de Shakespeare, Hamlet, escrita em torno de 1600, e o grande romance, ou o romance que projetou o grande escritor brasileiro, Machado de Assis, romance intitulado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa é uma pergunta perfeitamente possível para uma aula de literatura ou para várias aulas de literatura. E pensando nisso, eu fiquei também pensando nos vários tipos de alunos que surgiriam para responder uma questão como essa, né? Haveria sempre aquele, né, mais engraçadinho que, digamos assim, a coincidência é que são 3 grandes obras da literatura universal. E a partir dessa resposta simples, seria possível desdobrar algumas correlações entre essas 3 grandes obras. Para nós, nesta noite, interessa o modo como esses autores apresentaram na literatura a vida futura ou a vida após a morte. A grande obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, que está dividida em 3 grandes atos, ou 3 grandes livros dentro, o Inferno, o Purgatório e o Céu, é uma obra que vai retratar aquilo que Kardec, ou que, utilizando as palavras de Kardec aqui, nós poderíamos descrever como o estado errante de um espírito, ou a condição de um espírito no mundo espiritual. Em síntese, Dante Alighieri tratava de como uma alma
se apresenta no mundo espiritual nessa sua jornada, indo do inferno ao céu, atravessando N circunstâncias, N dificuldades, até que se considere uma alma depurada. Nessa obra muito interessante, o próprio poeta, que é o personagem, vai estar sendo guiado por um outro grande poeta, que é Virgílio, apresentando uma ideia muito cara ao espiritismo, que é a dos mentores espirituais. Na obra de Shakespeare, o Hamlet, nós temos o príncipe indeciso, desconfiado após a morte do pai. É uma tragédia por excelência. O jovem príncipe da Dinamarca é surpreendido pela morte do seu pai, cujo espírito, ou como diz o texto, cujo fantasma passa a ser visto no castelo logo após a sua morte. Evidentemente, Shakespeare não tinha noções mais refinadas das dificuldades ou das facilidades dos espíritos para se fazerem visíveis aos médiuns. Ele logo coloca, após a morte do pai de Hamlet, que também chamava-se Hamlet, o rei Hamlet da Dinamarca, esse fantasma aparecendo a praticamente todos do castelo, a ponto que os guardas que tomavam conta do castelo, amigos do príncipe, tratam de relatar para ele este fato que é inusitado. Eles viam o fantasma do seu pai em perfeitas condições, trajando, inclusive, segundo os relatos do escritor, as armas de guerra. E o grande desafio desse príncipe, desse personagem psicologicamente muito complexo, é o de assimilar a morte do seu pai, porque, como vai lhe dizer o fantasma, o espírito, o rei havia sido morto pelo seu irmão, que desejava não apenas o trono, mas desposar também a sua esposa, Gertrudes. Então, cabia ao filho agora vingar a morte do pai. E a dúvida psicológica do personagem, que aí requisita ao longo da história os melhores atores para interpretar a dúvida, o ser ou não ser, é saber se o que disse o espírito é verdade. E é muito interessante ler essa peça de Shakespeare, olhando como esse personagem se considera na dúvida. Porque, ao mesmo tempo que ele não tem motivos para duvidar, que os espíritos continuam vivendo após a morte, ele passa, a partir de uma perspectiva materialista, a desconfiar daquela verdade, ou a buscar meios de provar. Tanto é que a peça desenvolve-se com muitos atos, muitos altos e baixos, muitas reviravoltas, até que descobre-se que, de fato, o rei Cláudio havia sido o assassino, e num duelo final com Shakespeare e aqueles que defendiam o rei, o príncipe morre e pronuncia uma frase que entrou para a história da literatura e que é exatamente uma frase que nós queremos tematizar ao final, demonstrando que, se o grande autor inglês traz uma discussão muito importante, ao final ele se deixou levar, talvez, por uma concepção da época, ou não assumiu em sua totalidade a crença que o próprio dramaturgo inglês tinha na vida futura. A frase que encerra a peça é: o resto é silêncio. E todos nós sabemos que, após a morte, de modo algum o resto é silêncio. Aliás, da perspectiva espírita, nós poderíamos dizer, é uma zoada só. A vida continua na sua forma estuante. Os espíritos continuam a transitar entre nós, na verdade, a viver entre nós. E é essa percepção, por exemplo, que fez com que Machado de Assis escrevesse, no final do século XIX, um romance que, ao mesmo tempo que critica as elites brasileiras do século XIX, traz à tona literariamente um fato que chamava a atenção do Rio de Janeiro, em especial, no final do século XIX e começo do século XX no Brasil, que era exatamente o movimento espírita se organizando no Brasil. Particularmente, eu acredito que Machado e Dr. Bezerra se conheceram, ou se conheciam, porque ambos escreviam para jornal. Machado como
escritor para sustentar-se. Memórias Póstumas e outros tantos romances foram escritos como folhetins. E o Dr. Bezerra de Menezes foi um ativista político inicialmente e, na sequência, um ativista do movimento espírita. Então, nas redações daqueles jornais do Rio de Janeiro, que não eram tantos assim, devem ter se conhecido, devem ter conversado, e Machado de Assis, muito inteligentemente, traz o seu personagem Brás Cubas, que vai começar dizendo que ele é um defunto autor. E é muito interessante como Machado joga com essas duas palavras. Vai dizer que é um defunto autor e não um autor defunto. Porque se fosse a segunda opção, um autor defunto, significaria um autor morto. Mas ao dizer que é um defunto autor, muda completamente o que em literatura se chama o ponto de vista. E nós passamos a ter um defunto vivo, e mais especificamente, escrevendo as suas memórias e a moda machadiana, escrevendo ironicamente. É esse personagem, por exemplo, que no início vai dizer que para ele a campa foi o berço, ou seja, que o túmulo foi o início da vida. É muito interessante também ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, verificando como Machado de Assis, supostamente um materialista, vai trazer todo esse universo em discussão no final do século XIX, a certeza de que a vida continua. E da literatura para as condições reais, nós sabemos que a certeza da vida futura pertence a todas as sociedades. Se nós observássemos aspectos que podem ser chamados de constantes das sociedades, traços gerais, linhas norteadoras, nós veríamos que, assim como a festa de casamento, as bodas, os rituais que celebram a morte e exaltam a continuidade da vida estão presentes em todas as culturas, desde as mais simples, e não importam se culturas ágrafas ou não, até as civilizações mais complexas, como a dos egípcios. Então, a certeza da vida futura não é uma invenção, é uma expressão natural da nossa condição de espíritos. Nas diferentes encarnações, nas diferentes existências, nós viemos do mundo espiritual à Terra, sabendo que daqui nós voltaríamos ao mundo espiritual. Evidentemente, em encarnações anteriores, em épocas mais remotas, a nossa compreensão esteve associada ao entendimento que nós havíamos construído até então, ao conhecimento acumulado até então. Em algumas culturas, essa certeza da vida após a morte, completamente desvelado, matéria do cotidiano, ponto de pauta para as conversas familiares, para as situações sociais. Em outras culturas, um conhecimento um pouco mais velado, mas não há nenhuma cultura e nenhuma sociedade na história da humanidade que não tenha trazido esse tema à tona. E Allan Kardec, então, no livro O Céu e o Inferno, no seu primeiro capítulo, intitulado O Porvir e o Nada, ou seja, o futuro e o nada, vai exatamente examinar essas duas possibilidades. Comecemos, então, pelo nada, ou seja, após a morte, nada existe, que é a perspectiva nihilista da vida, ou a perspectiva materialista. Nós somos sujeitos, nós temos uma vida biológica, nós temos uma vida social intensa, uma vida intelectual, uma vida em todos os seus sentidos, mas quando nós morrermos, segundo a tese nihilista, tudo estará acabado. Não haverá sobrevivência após a morte. A quem serve essa tese? Essa é uma pergunta que nós podemos nos colocar. E encontramos, tanto no livro Céu e Inferno, quanto numa mensagem de Joana de Ângeles, que está no livro Nascentes de Bênçãos, a resposta de que essa tese de que nada existe após a morte serve para as almas que portam os maiores conflitos, as mais culpadas. Para as consciências de culpa,
propagar e construir um sistema de crenças de que a vida acaba com a morte é extremamente proveitoso, porque não terão que arcar com as consequências das suas ações. Esse sistema de vida, ou esse sistema de crenças, melhor dizendo, vai também ser, segundo Allan Kardec, um sistema completamente baseado no egoísmo. Todos os aspectos relativos à solidariedade humana, aos valores mais refinados, mais caros, no sentido de melhor desenvolvidos da humanidade, ficam por terra. Se não existisse a vida após a morte, por exemplo, de que valeria para nós, para todos nós, que cuidamos de um doente, que velamos, por exemplo, por um doente que está em condições degenerativas? Qual seria a utilidade disso? Nenhuma. E nós nos moveríamos, segundo essa mentalidade, por uma perspectiva de completo descuido à vida. Nós nos moveríamos também por uma perspectiva de que investir na ciência para melhores condições de vida para todos é perda de tempo. Porque aqueles que se dedicassem à ciência, à economia, a todas as formas de desenvolvimento, gastariam a sua energia, pois que nada disso restaria após o seu desencarne. Então, a tese nihilista, ela serve muito bem para as consciências mais culpadas, para aquelas que queiram simplesmente, de uma perspectiva mega egoística, aproveitarem, fruírem a própria vida, aproveitarem-se dos outros, cometerem toda a sorte de excessos e não precisarem arcar com as suas consequências. Ora, uma análise simples da vida em sociedade, mesmo num país como o nosso, em que o sistema jurídico é considerado um sistema que precisa de avanços, nós socialmente entendemos que alguém que comete excessos na vida social precisa ser responsabilizado pelos seus atos. Há atenuantes e há agravantes, mas precisa ser responsabilizado. Precisa, inclusive, ser trabalhado para a ressocialização. O modelo penal brasileiro tem como princípio a ressocialização. Nós podemos não alcançar isso como sociedade. Se, como sociedade, nós pensamos na recuperação, mesmo daqueles que cometem crimes graves, o que nós não poderemos dizer, considerando a perspectiva existencial? Nesse sentido, nós seríamos muito mais bondosos do que a inteligência que criou o mundo. E a lógica nos diz que não é assim. A inteligência que criou o mundo, o universo, de forma sistêmica, consegue enxergar muito mais longe do que nós. E, portanto, a tese nihilista não se confirma ou não encontra evidências nesse mundo em que nós vivemos. E Allan Kardec, nesse primeiro capítulo de O Céu e o Inferno, diz textualmente: o Espiritismo oferece à tese nihilista os dados empíricos de que a vida continua existindo após a morte. E se nós fôssemos colocar o texto kardeciano segundo a linguagem de metodologia de pesquisa dos dias de hoje, nós diríamos que o Espiritismo oferece dados triangulados que confirmam a certeza da vida futura. O que significam dados triangulados? São aqueles que são coletados em diferentes lugares, em diferentes circunstâncias e convergem para uma mesma conclusão. Foi o que Kardec fez. Aliás, o seu grande princípio metodológico, a universalidade do ensino dos espíritos. Os espíritos felizes deram e dão depoimentos nos mais diversos centros espíritas. Nos dão depoimentos através de sonhos, quando nós sonhamos com um ente querido que desencarnou e vemos aquele ente querido no sonho feliz, mais jovem, lúcido. A obra de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, trazem inúmeros depoimentos dos felizes, dos arrependidos e dos culpados, demonstrando, então, que a vida continua após a morte. De modo que certeza de vida futura e imortalidade da alma são dois lados de uma mesma moeda, ou seja, são dois aspectos desse tema importante.
A outra tese que Kardec vai contrapor, e que para nós é uma tese muito simplista e que hoje já não encontra respaldo na sociedade, mas que teve muito apoio, é a tese panteísta nas suas diversas reformulações. A de que existe vida após a morte, mas a alma volta para um todo. Há uma contradição. Se nós somos individualidades, com pensamentos, tendências, habilidades diferentes, singularidades que nos marcam, por que após a morte, tudo isso, que reflete um grande investimento de nossa parte na construção, no melhoramento dessas habilidades ao longo da vida, se perderia nesse todo panteísta que seria a ideia de Deus. Então, é também uma tese que não nos serve como explicação, nem tem sustentação em dados para dizer algo consistente, ou como diria Kardec, consolador sobre a certeza da vida futura. Nós encontramos na tese espírita essa confirmação pelos depoimentos variados, como dissemos, mas, sobretudo, pelo seu aspecto consolador. A vida após a morte, a certeza da vida futura, tem essa condição intrínseca de fazer com que essa vida e todas as suas vicissitudes, assim como todas as suas alegrias, sejam experiências que valham muito a pena serem vividas. Porque nós continuamos a existir após a morte, com as nossas habilidades, e mais do que isso, nós continuamos a amar aqueles a quem nós amamos, seja se nós os antecedermos na volta ao mundo espiritual, seja se eles nos antecederem na volta ao mundo espiritual. A certeza da vida futura nos dá exatamente essa condição, ou essa certeza, essa consolação, aliás, de que é extremamente importante investir nos nossos afetos, porque eles continuam existindo após a morte. O Espírito Emmanuel, estudando essa obra importante da codificação, O Céu e o Inferno, escreveu no ano de 1961 a obra intitulada Justiça Divina, para analisar os vários capítulos do livro O Céu e o Inferno. E das várias mensagens que ele escreveu, nós recolhemos uma que nos pareceu, assim, ao mesmo tempo singular, né, muito própria da inteligência de Emmanuel e muito instrutiva para todos nós. Uma mensagem intitulada Contrassensos, em que, fazendo algumas comparações com a natureza, por exemplo, ele elenca algumas, e aqui eu vou ler duas delas, ou três, que ele diz assim: quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz, não me suje os pés. Quando o ouro se ajustou ao palácio, indagou da terra que o produzia: que fazes aí, barro escuro? E depois de uma série de comparações, por fim, Emmanuel conclui: copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido ao pedestal do orgulho pelos abusos da inteligência, costuma escarnecer a si próprio, afirmando jactancioso: a vida é poeira e nada, e Deus é ilusão. Então, vejamos que Emmanuel apresenta uma observação bastante didática e muito importante, lembrando que, à medida que nós desenvolvemos a inteligência na história da humanidade, nós fomos criando os sistemas, digamos assim, para justificarem as nossas dificuldades, os nossos conflitos. Então, no ápice desse nosso desenvolvimento intelectual, em relação a tudo que está para trás, construir essa tese de que Deus não existe, de que terminamos no túmulo, né? Que voltaremos ao pó e lá ficaremos, que não existe nada, nós estamos, na verdade, num contrassenso, porque nós chegamos a esse nível que chegamos, porque nós estamos num processo evolutivo engendrado, organizado, sistematicamente articulado pela inteligência suprema e a causa primária que dirige todas as coisas na Terra. Então, olhar agora para a vida e tratá-la como meramente orgânica é só insistir em entender parte do processo.
A vida não é só orgânica. Na verdade, o orgânico é somente uma parte. A vida é esse percurso espiritual, esse processo em que nós estamos. E o espírito Joana de Ângeles vai fazer uma análise muito importante e muito bonita da imortalidade da alma e da certeza da vida futura em vários de seus textos. Como dissemos, esses são dois lados de um mesmo tema. Nós encontramos no livro Nascente de Bênçãos, como dissemos, a resposta de Joana quando ela diz que a tese nihilista serve para as consciências culpadas. E nesse mesmo texto ela vai dizer que a imortalidade é um hino de exaltação à vida. E vai nos convidar ao longo desse texto para que nós possamos, no decorrer da nossa existência, cantar, no sentido metafórico, a importância ou a condição existencial da imortalidade. E, evidentemente, ela vai dar, na sua obra, muitas demonstrações de como nós podemos cantar essa condição das nossas vidas, que é a imortalidade. Porque o mais importante não é exatamente acreditar na vida futura, ou ter a certeza da vida futura. E aqui, particularmente, eu estou me lembrando de um grande expositor espírita já falecido do Rio de Janeiro, o professor José Jorge, que certa vez ele fez uma palestra inteira para, ao final, dizer que não era que um fato que ele acreditasse na vida futura. Ele chegava ao final com uma frase muito forte do ponto de vista da comunicação. Ele dizia, eu não acredito na vida futura, eu tenho certeza da vida futura. Mostrando aí a diferença entre uma e outra construção. Não é uma mera crença, não acredito, mas eu tenho certeza da vida futura. Porém, essa certeza, muito mais do que uma compreensão intelectual, se desdobra, como diz Joana, em ações, em procedimentos. E a nossa dificuldade está, como em todos os assuntos que dizem respeito à emoção e à espiritualidade, passar do nível da compreensão intelectual para o nível do procedimento ou para o nível da ação. Quais são, então, as implicações éticas e implicações procedimentais de nós termos a certeza da vida futura? Várias são as implicações. A primeira delas, nos diz Joana de Ângeles, é que nós passamos a entender as vicissitudes como parte da vida, como processo de aprendizado. A noção de imortalidade traz uma outra concepção de vida para nós, uma concepção de vida em que vicissitudes e conquistas, tristezas e alegrias são parte desse processo. Recentemente eu estava visitando uma pessoa que está muito doente no Hospital Laureano, em João Pessoa, e quando eu cheguei, que cumprimentei o acompanhante dessa pessoa, eu perguntei assim, como fulano está passando hoje? O acompanhante respondeu, do mesmo modo que ontem, a vida é um vale de lágrimas, disse a pessoa. E eu tive a oportunidade de responder, mas é um vale de lágrimas em que, às vezes, as lágrimas também são de alegria. E o acompanhante parou assim para pensar, e o doente, que estava de olhos fechados até aquele momento, abriu os olhos, me olhou para o acompanhante, e ficou um tempo olhando para uma janela no quarto. Não sei exatamente o que ele estava pensando, mas fiquei com os meus pensamentos. Nós temos essa inclinação muito comum, quase que uma normose, um comportamento social, de, na hora da dificuldade, enquadrar todas as situações da vida como situações difíceis e irreversíveis. A vida é um vale de lágrimas. Mas há também as lágrimas das alegrias, das conquistas. Para quem tem filhos, o nascimento dos filhos, o crescimento dos filhos, todas as conquistas emocionais, os momentos em que, às vezes, estamos sozinhos, ninguém para testemunhar, mas nós nos consideramos a pessoa mais feliz do mundo.
Então, quando nós temos essa certeza da imortalidade, da vida futura, nós passamos a entender a vida como tendo esses dois lados. É possível, sim, que num mundo como esse, de provas e expiação, determinadas pessoas, determinados grupos sociais, passem mais vicissitudes do que outros. Acompanhando as notícias dos telejornais essa semana, eu tenho ficado com muito dó de dois grupos sociais. Os países pobres da África Ocidental, que estão acometidos pelo ebola e sem recursos. Então, é a morte iminente. Para quem não acredita na vida futura, naquelas condições, que são condições sanitárias, que aqueles países não atingiram, por questões as mais variadas, que não nos cabe aqui analisar, sem a certeza da vida futura, a perspectiva pode ser a de desespero dos filmes americanos. Observemos que os filmes americanos sobre o fim do mundo, e há vários deles, inclusive há um filme chamado Ebola, outro vírus e todos mais, eles apresentam exatamente esse lado material, o desespero, a tentativa de fuga a qualquer circunstância e, muitas vezes, a opção pelo suicídio. É preciso ter uma noção de imortalidade da alma e entender como conjuntural para não entrar no desespero, que muitas vezes está próximo de nós de uma outra forma. Quando nós recebemos a notícia de que uma pessoa da família está acometido por uma doença grave, reversível, desse conjunto de doenças degenerativas, diz a doutora Kübler-Ross que há 5 estágios, Elizabeth Kübler-Ross, há 5 estágios que nós atravessamos, 3 mais significativos. O primeiro deles é a revolta. Eu não mereço, porque comigo. O segundo nível, que é bastante complicado, é o nível da negação. A doença não existe. Então, não falar, não procurar tratamento, não assumir, é um estágio. E um terceiro, muito forte, é o de culpar os outros. E entre os outros, também se inclui aí Deus. Recentemente, eu ouvi de uma pessoa que estava vivendo, e que está vivendo, nem sei se ela está no auditório, uma dor muito grande pela separação, digamos, prematura em relação à mãe, que no auge daquela dor, narrando a sua dificuldade, a pessoa me disse assim: eu estou tão revoltada que hoje eu acho que Deus tem que me pedir perdão. Olha que situação. E absolutamente possível, no âmbito daquela dor, da situação conforme a pessoa viveu, que nenhum de nós tem condição de julgar, uma inversão de polos. Evidentemente, na sequência, esse sentimento deverá ser tratado para que seja diluído e que a situação seja esclarecida. A certeza da imortalidade, evidentemente, que também está associado à compreensão da morte como um evento para todos nós fatal, não no sentido pejorativo da palavra fatal, mas um episódio que nos colherá a qualquer instante, mais cedo ou mais tarde, exige uma compreensão diferenciada da vida. A certeza da vida futura, da imortalidade, faz com que nós tenhamos outros comportamentos. Entre eles, superar vicissitudes, como dissemos. O outro, desenvolver a paciência para com os inimigos, conforme narrado no Evangelho segundo o Espiritismo, e de Joana de Ângeles, para com todos aqueles que se colocam como pedras de tropeço na nossa vida. Se não fosse a certeza da transitoriedade da vida, nós teríamos um estímulo à agressividade muito maior do que nós temos hoje. É a certeza da imortalidade e das consequências das nossas ações que nos ajudam a desenvolver uma noção de paciência ainda mais ampla. E quando nós voltamos para
aqueles pontos nodais da nossa existência e identificamos, como diz a nossa expositora, Rafaela Moraes, algumas gambiarras emocionais, nós verificamos que, se a vida continua após a morte, essas gambiarras, na medida do possível, devem ser consertadas ainda aqui. É a recomendação de Jesus, reconciliar-se com o adversário enquanto estamos a caminho com eles. Porque aquele problema que não for resolvido aqui, ele terá que ser resolvido depois. Se as condições serão melhores ou piores, atenuantes ou agravantes, não haverá como nós sabermos, porque é o conjunto de todas as ações que fará com que nós tenhamos o cenário mais amplo. Diz Emmanuel que quando nós olhamos para a vida, é mais ou menos como se nós olhássemos dirigindo um carro apenas para a estrada que está à nossa frente, olhando pelo retrovisor a toda uma existência que vai ficando para trás. Então, ter a noção da imortalidade já nos faz fazer determinadas escolhas e outras não. Diz Joana de Ângeles que, ao incorporar a noção de imortalidade à nossa vida, nós vamos também iniciando o nosso processo de autodescobrimento. Por exemplo, que valores nós queremos levar para o mundo espiritual quando deixarmos esse corpo físico? Quais serão os elementos da nossa bagagem intangível, porém absolutamente intrínseca a nós mesmos? Então, a noção de imortalidade nos faz fazer escolhas, organizar a existência segundo determinados caminhos. Nos faz também, por exemplo, ter muita resistência para o maior desafio da vida em família, que é a separação dos entes queridos. Sem a noção de imortalidade, é a frase daquela pessoa com quem eu conversei: Deus precisa pedir perdão. Diante da noção de imortalidade e de certeza de vida futura, a frase é outra: aconteceu o melhor. Porque se nenhuma folha cai sem que Deus permita, imaginemos os grandes acontecimentos de nossa vida, entre eles o desencarne de entes queridos. Se nós entendemos a necessidade de manter uma comunicação com alguém que apenas está distante de nós alguns quilômetros, o que não dirá Deus sobre aqueles a quem amamos? Não se coadunaria com essa noção de sistêmico se os que partem para o mundo espiritual antes de nós não continuassem a viver, não continuassem os seus afetos e não nos dessem periodicamente, pelos meios mais diversos, notícias da sua vida no mundo espiritual. Então, a noção de imortalidade, a certeza da vida futura, nos faz, então, diante desse fato, que é inevitável, que nos acolhe, às vezes, em condições dolorosíssimas, alguém que desencarna por uma morte súbita, por uma morte violenta, por uma doença degenerativa de rápida degenerescência, são surpresas que nos colhem. Da mesma forma que é muito doloroso também cuidar de um paciente degenerativo, porque nós vivemos a saudade antecipada. Nós sabemos que devemos cuidar, precisamos cuidar, é necessário cuidar, mas o desfecho será o desencarne. Sem a noção de imortalidade, a própria paciência para cuidar desse ente querido já não existiria. É a noção de imortalidade que move e move muitos heróis anônimos, os cuidadores dos doentes degenerativos, os cuidadores de idosos, os chamados grandes idosos, aqueles que atravessam existências longas. Então, a noção da imortalidade nos faz reorientar todo o processo da nossa vida. E diz Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal, numa mensagem belíssima chamada Crença na Imortalidade, que quando nós acreditamos na vida futura,
nós somos tomados de uma grande serenidade. E é verdade. Quem já esteve em situações extremas da vida, aqueles momentos assim, pode ser agora, a morte, eu não sei se vou voltar, ou, por exemplo, para quem já se sentiu morto, ter a noção de imortalidade, dar uma grande serenidade. E eu queria citar o caso real de Raul Teixeira, o grande expositor espírita, acometido de um AVC há mais ou menos uns 2 anos, um AVC num voo longo do Rio para Miami, e cujo AVC ocorreu ainda nas primeiras horas da viagem. Mas, como costuma ocorrer nesses voos longos internacionais, e muitos se fazem à noite, há um procedimento comum, que é servir o jantar. Depois do jantar servido, todas as luzes são apagadas, exatamente para induzir os passageiros a dormir, porque muitos têm pânico de lugar fechado e, mais ainda, de viagem de avião. E não raro, nessas viagens, nós observamos 2 coisas. Ou as pessoas tomam um pouco mais de bebida alcoólica durante o jantar, para dormir, ou tomam um comprimido durante o jantar, que é para apagar. Quem tem medo de avião, essas viagens longas, às vezes, por exemplo, as que cruzam o oceano, é muito comum esse procedimento. E apagam-se as luzes e os comissários se recolhem. E ocorreu com Raul exatamente isso. O AVC, de grave complexidade, ocorreu no início da viagem, depois que as luzes da aeronave haviam sido apagadas. E como ele é médium, ele viveu a intensa situação de acompanhar o AVC e mediunicamente ver a sua mãe e o espírito Camilo ao seu lado. Ele conseguia manter-se mediunicamente ligado ao espírito Camilo, que confirmou que ele não estava passando bem, e disse que ficaria mentalmente conversando com ele até que alguém pudesse atendê-lo. E diz Raul que a sua mãe ficou espiritualmente ao seu lado, orando. Imaginemos a tranquilidade para isso. Fisicamente, você não pode se mexer, porque você teve um AVC que paralisou todo um lado. Não podia se mexer. E, ao mesmo tempo, estava numa fila de 3 cadeiras, na cadeira do meio, sem nenhum passageiro do outro lado. Na ponta direita, um passageiro lá na janela dormindo, na ponta esquerda, do mesmo jeito, um passageiro na outra janela dormindo. E Raul só foi atendido quando o voo estava chegando a Miami, de manhã cedo, porque as luzes da cabine foram acesas para começar a servir o café da manhã, e a pessoa que estava na extrema-direita veio pelo meio da fila para ir ao banheiro. E pediu licença, e Raul não respondeu, nem se mexeu. E o passageiro bateu nele e disse: "Senhor, com licença." E ele estava caído na cadeira. "Senhor, com licença." E ele fisicamente não reagia, porque o AVC foi de alto impacto. Até que a pessoa percebeu que ele não estava bem, chamou os comissários, o voo tinha que terminar, e por aí vai. Mas a serenidade está num vídeo que circula na internet, quase 2 anos depois, tendo recuperado os movimentos do lado direito, da mão, da marcha, do caminhar, movimentos esses que, mesmo recuperados, não permitem que ele retorne à psicografia, por exemplo, mas permitem que ele se alimente sozinho. E Raul, em plena lucidez, afirmar: "Eu estou nas mãos de Deus. Ele me leva para o mundo espiritual quando lhe aprouver." E assistindo ao vídeo, isso não é uma expressão retórica. Dentro do contexto do vídeo e da vibração que nós conseguimos mergulhar, é uma sentença de serenidade, de alguém que sabe da vida futura, de alguém que, em quase 8 horas de voo, conseguiu manter-se sereno, ouvindo o seu guia espiritual dizer: "Ainda não é a sua hora, o caso é grave, mas nós vamos conversar."
O doutor Bezerra providencia recursos e manter-se ali sereno, porque a emoção, se tivesse saído do controle, teria complicado todo o quadro. Provavelmente o coma, que foi o que ocorreu em sequência. Mas por quase 8 horas, em condições quase comatosas, Raul manteve-se sereno. E 2 anos depois de muito tratamento, afirmar: eu estou nas mãos de Deus. É a perspectiva da imortalidade da alma. Perspectiva essa que nós precisamos nos reeducar para assimilá-la. Porque o principal desafio da nossa vinculação com o Espiritismo é de assimilarmos em profundidade que essa é uma doutrina de educação da alma, a transformação moral. As muitas existências para trás que nós tivemos, provavelmente foram existências em que nós estivemos próximos de um discurso sobre a morte que trazia em tintas dramáticas, shakespearianas, o resto é silêncio. Ou nós tivemos situações de morte muito difíceis, daí porque é muita gente traumatizado com a morte. Se nós imaginarmos a vida nas existências para trás, não é difícil de concluir isso. Todavia, como Espiritismo, nós estamos numa outra fase do nosso processo existencial. Agora é a hora de um momento de reeducação profundo da nossa alma. E ter a certeza da vida futura implica em processos de reeducação, sobretudo esse da serenidade diante da vida, diante dos fatos, diante das muitas circunstâncias que nos chegam. E para concluir, né, já que nós iniciamos com alguns exemplos da literatura, trouxemos uma canção de Milton Nascimento e Fernando Bran, Encontros e Despedidas, que, de uma forma poética, revela muito claramente esse trânsito que é a vida e a certeza da vida futura. A estação a que se refere a letra é, metaforicamente, a vida. Vejamos que a canção diz: mande notícias do mundo do lar. Diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, estou chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar e tem gente que vai e não vai voltar. São 2 lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também a hora da despedida. Então, nascimento e desencarne são 2 pontas da vida que nos trazem a certeza da vida futura, da imortalidade da alma. Já vivemos antes, em outras vidas, e sobreviveremos a essa vida física para retornarmos ao mundo espiritual, dando prosseguimento ao nosso processo evolutivo. A tese espírita é esta, uma tese profundamente consoladora e estimuladora de que nós nos empenhemos ao máximo no desenvolvimento das nossas habilidades, não apenas as cognitivas, mas, sobretudo, as emocionais. Fiquemos, então, com a sugestão de, em casa, nós lermos o livro Céu e Inferno, seu primeiro capítulo, O Porvir e o Nada. Muita paz a todos.